Nós estamos seguindo uma série de reflexões que abordam a soberania de Deus. As 10 pragas enviadas por Deus ao povo do Egito revelam o Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra, e o Deus que faz tudo conforme a sua vontade. Vimos nessa série de 7 sermões o quanto Deus opera maravilhosamente, revelando o seu poder para livrar o seu povo. O Egito, uma nação poderosa, impetuosa, obstinada, havia se esquecido dos grandes feitos de Deus, da revelação da misericórdia de Deus na história. José, um grande homem de Deus, foi usado por Deus para que o Egito fosse poupado e outros povos vizinhos durante 7 anos de seca, durante 7 anos de dificuldades. Os anos passaram, as décadas passaram, e então o novo faraó assumiu o governo daquela nação tão poderosa. E algo no coração daquele faraó começou a revelar a natureza humana, a natureza presunçosa, a natureza egoísta do coração humano. Então, reunido com seus sábios, decidiram que aquele povo amigo, o povo hebreu, a partir daquele momento, se tornaria escravo do Egito. E aí começa toda a história triste, toda a história marcante do povo de Israel. Mas havia uma promessa empenhada, e Deus é fiel às suas palavras. A promessa é que o povo teria a liberdade. Os anos passaram, nasceu um homem, e esse homem foi chamado pelo Senhor. A história dele nós conhecemos. Cresceu no Egito, teve todos os ensinos, toda a filosofia, ideologia, todos os segmentos egípcios, Moisés aprendeu. Ao mesmo tempo, o coração hebreu, coração do povo de Deus, o coração separado para a glória do Senhor e para a obra do Senhor. Deus o levantou também Arão, para que pudessem libertar o povo de Deus. A ordem de Deus para os 2 homens era a mesma sempre. Vá até Faraó e diga a ele: deixe o meu povo ir, para que possa me adorar. O tempo de escravidão havia acabado. Na perspectiva divina, no plano eterno de Deus, os dias de escravidão haviam acabado. Mas, ao tempo em que Deus revela a sua compaixão, a sua vontade em libertar o seu povo, o homem revela a sua dureza de coração. Faraó obstinado, coração petrificado, endurecido, não ouviu a voz do Senhor. E a primeira praga enviada ao Egito assolou o rio Nilo, que significava ou que simbolizava a vida, a fertilidade, uma grande divindade, de onde se extraía o alimento. As águas do Nilo serviam para o plantio, para a agricultura. Porém, elas foram transformadas em sangue. E aquilo que simbolizava a vida se tornou em morte, o mau cheiro. E eles começaram então a vivenciar o juízo de Deus. A segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, e todo momento a revelação é única, a dureza do coração do homem, a disposição do coração pecador em não ouvir a voz de Deus, em não aceitar a direção divina, em se rebelar contra a vontade do Eterno, em se emancipar de qualquer direção soberana do Senhor. Faraó nos mostra
o quanto o coração do homem pode ser obstinado, o quanto o meu coração pode ser egocêntrico, cheio de si. Faraó revela a idolatria dos nossos corações. Faraó revela o momento em que muitas vezes nos colocamos como centro do universo. É por isso que há pregações, e não são poucas, em que o homem é colocado como centro de tudo, até como centro do coração de Deus. Faraó revela também um coração insatisfeito, ingrato, que não reconhece as grandezas de Deus derramadas de forma tão abundante sobre a humanidade. E hoje nós vamos refletir um pouco na 8ª praga enviada ao Egito: a invasão dos gafanhotos. Então abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20. Então, o grande propósito de Deus enviando as pragas ao Egito é revelar o seu poder, a sua grandeza, a sua soberania. É mostrar que nós não somos nada, que somos falhos, homens, temporais, passageiros, frágeis. E é isso que nós vemos agora no capítulo 10 do livro de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 20. Farei a leitura única. Disse o Senhor a Moisés: vai-te a Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei do povo Egito, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Os 2 primeiros versículos revelam o propósito de Deus na 8ª praga. Primeiramente, ele mostra a dureza do coração de Faraó e como Deus utiliza da dureza deste coração para cumprir o seu propósito. Nas leituras que fizemos também em outros momentos, nos mostram, assim como o capítulo 10, a expressão eu endureci o coração de Faraó. A expressão significa que Deus, em toda a sua soberania e grandeza, não permite em que nenhum momento o coração duro de Faraó se incline para reconhecer a grandeza de Deus. Então, diante disto, Deus opera as suas grandes maravilhas. O propósito é bem claro. Primeiramente, para que o Egito pudesse ver o poder de Deus. As grandes ações de Deus, as grandes maravilhas de Deus reveladas e feitas durante toda a história da humanidade e também nos dias atuais, revelam o grande poder de Deus. O Deus que é onipotente, o Deus que pode todas as coisas. O segundo propósito, de forma bem clara, é um propósito didático. Ele fala a Moisés o seguinte: para que você possa ensinar a sua geração e a geração da sua geração o quanto eu vos abençoei, o quanto eu estive com vocês, para que fique registrado na história das gerações futuras, o Deus Todo-Poderoso que cumpre a sua vontade independente de qualquer coisa. Isso tem a ver com as nossas vidas. Ainda da leitura da palavra do Senhor, veja o que Deus fala ainda como terceiro objetivo no versículo 2. E para que saibais que eu sou o Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. No capítulo 9, a mensagem de Deus a Faraó é a seguinte: eu farei os meus prodígios
para que você saiba que a terra pertence a mim. O panteão egípcio era formado por dezenas de divindades, e nenhuma delas pôde livrar o Egito das mãos de Deus. O terceiro propósito é atual. Nas maravilhas realizadas por Deus, a finalidade é para que reconheçamos que Ele é o único Senhor das nossas vidas. Nós estamos nas suas mãos. A nossa história, o nosso futuro, a nossa família, o nosso trabalho, tudo pertence a Ele, tudo está nas mãos dEle. Versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Uma outra lição maravilhosa para as nossas vidas é: não há postura, não há posição mais coerente para mim do que me humilhar diante das mãos poderosas do meu Deus. Para aqueles que são salvos em Cristo, para aqueles que são morada do Espírito Santo, não há espaço para prepotência, não há espaço para grandeza pessoal, não há espaço para tentativas do controle próprio da própria vida e da própria história. A questão é muito clara: até quando nos manteremos altivos diante o Deus Todo-Poderoso? Até quando manteremos-nos rebeldes diante esse Deus que tudo pode? Até quando resistiremos à sua vontade? No livro histórico de Atos, que relata o encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, e uma grande luz tomou conta daquele espaço, Paulo caiu-se ao chão e fez uma grande pergunta: quem és tu? E a resposta foi a seguinte: eu sou o Cristo a quem tu persegues. E Jesus completa dizendo: ninguém pode resistir aos meus aguilhões. Que coisa maravilhosa! Saber que nós não podemos lutar contra o nosso Deus, contender contra o nosso Deus. Saber que a humildade é uma marca do povo de Cristo Jesus. Saber que a dependência, o reconhecimento que nada somos e nada podemos fazer, tudo vem dele, tudo é mantido por ele. Não há outra postura para nós nos apresentarmos diante de Deus, senão uma dependência total das mãos do Senhor. Versículo 4. Há uma condicional. Porém, se você, Faraó, recusar deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva das pedras. E comerão toda a árvore que cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas dos teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Moisés apresentou o castigo do Senhor. O povo no Oriente já havia experimentado a invasão de gafanhotos. É algo comum naquela região. Porém, não na intensidade que foi agora. A expressão bíblica nos dá a clareza
de que essa invasão de gafanhotos foi tão intensa que não havia como ver as pessoas. O chão ficou forrado de um tapete de gafanhotos. Se vocês já passaram por isso, aqueles que já moraram no interior ou em regiões rurais, já viram isso em menor escala, certamente. Eles incomodam, eles ficam voando de um lado para o outro, invadindo plantações, devorando tudo o que se vê pela frente. É algo insustentável. A expressão bíblica é que levantou-se uma nuvem escura de gafanhotos e essa nuvem invadiu todo o território egípcio, sem poupar 1 centímetro da terra do Egito. É interessante, porque na leitura que acabamos de fazer, Deus revela algo especial. Tudo que havia sobrado no campo da praga anterior, que foi a 7ª praga, a praga da chuva de granizo, agora seria destruído ou consumido pelos gafanhotos. Eu pesquisei a respeito dos gafanhotos e tem um artigo bastante esclarecedor no site Globo Rural, que trabalha alguns fatos importantes sobre as nuvens de gafanhotos. Primeiramente, a praga mais destrutiva para a agricultura, reconhecida pela ONU, é a invasão dos gafanhotos. Não há outra praga que destrua nos dias atuais uma plantação inteira como os gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos pode ser formada de 40 milhões a 80 milhões de gafanhotos. Uma nuvem de 40 milhões de gafanhotos pode consumir o que 35 mil pessoas consomem num só dia. Só para você ter ideia da gravidade que foi o castigo de Deus para aquela nação egípcia. Agora vejam, em geral, eles se alimentam de folhas, brotos, flores, frutas, sementes, caules, cascas, milho, sorgo, cevada, arroz, cana-de-açúcar, algodão, árvores frutíferas, vegetais, pastagens e até mesmo ervas daninhas. Ou seja, ele come tudo o que vê pela frente. A chuva de granizo tinha destruído o que pôde destruir. Agora a nuvem de gafanhotos viria para exterminar o resto de toda a agricultura do povo do Egito. Foi a condição que aquele povo se encontrou. Agora, o versículo 6 diz o seguinte: e encherão as tuas casas, e as casas de todos os oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia até o dia de hoje. Eu falei de manhã, o Egito nessa ocasião tinha 1900 anos de existência. Em 1900 anos, o Egito não havia visto uma invasão de gafanhotos tão destruidora como viu naquele dia. Versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Até quando Moisés castigará o nosso povo? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus.
Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Os oficiais olharam para Faraó e disseram: você está nos matando, você está consumindo o nosso povo, você não entendeu isso ainda? Então atenda o pedido dele e permita que os homens saiam para adorar o Deus deles. Quem sabe, assim, o Deus dos hebreus retire de nós o seu castigo. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos novamente à presença de Faraó e lhes disse: ide, servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. A proposta dos oficiais de Faraó foi a seguinte: olha, deixe apenas os homens irem. Porque os homens não iam deixar os filhos para trás. Na perspectiva dos oficiais de Faraó, eles irão, prestarão culto ao Deus deles e voltarão, porque a família deles permanecerá aqui. O gado deles ficará aqui. Daí chamaram Moisés novamente junto a Arão para conversarem e para definir como sairiam, e daí Moisés mostrou outra proposta. Não, nós não iremos sozinhos. A nossa família irá conosco. Os bens que nós possuímos, nós vamos levar. Nada ficará aqui. Qual a perspectiva que nós vemos aqui? Vemos a perspectiva cultica ao Senhor. Havia um padrão de adoração, havia um padrão cultico. A família adorava, os filhos se apresentavam diante de Deus. Os sacrifícios eram oferecidos a Deus por animais dos rebanhos do povo de Israel. Não havia como celebrar a Deus se a família não estivesse junta. Não havia como celebrar ao Deus Todo-Poderoso se os bens que Deus deu ao seu povo não estivesse com o seu povo. De uma forma muito clara, o Senhor nos ensina que o culto, que a adoração que nós prestamos a Ele durante os dias das nossas vidas, só é completo quando nós nos entregamos na totalidade de tudo aquilo que Ele tem dado para nós e feito em nosso favor. É isso que Moisés ensina. Veja em seguida, versículo 10. Então Faraó respondeu: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. O versículo 10 é um versículo complexo, não há uma definição clara sobre o significado total do versículo 10. Há algumas variantes. Há uma linha que defende a leitura literal, que Faraó está falando com ele: olha, vá com Deus e com as suas crianças. E há outra linha que defende que Faraó está sendo ameaçador. Olha, vá com as suas crianças, vá com tudo o que você quer, mas que Deus seja com vocês. Por que essa segunda linha, inclusive eu, defende esse ponto de vista? Pela segunda parte do versículo 11, do versículo 10. Vede, pois tendes conosco más intenções. O que Faraó fez então? Olha, você pode ir, vá com tudo que você quer, mas conta com Deus, porque você está tendo más intenções para conosco. Que más intenções são essas? Se Moisés saísse com a família, com todos os bens que o povo possuía,
ele não voltaria mais. E o Egito não estava disposto a abrir mão do trabalho escravo daquele povo. Tinha um preço muito alto. Havia uma economia muito grande que dependia do esforço físico do povo de Israel. Vejam o versículo 11. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pediste. E se você vai atrás, nos textos anteriores, é exatamente isso que Moisés pediu, para que ele e os homens pudessem ser livres para irem cultuar a Deus. Mas agora, ele amplia o seu pedido, ele modifica o seu pedido. E então, expulsaram os dois da presença de Faraó. Já não havia mais algo amistoso na relação entre aqueles homens. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre aquela terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre o seu território, eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles se viram outros semelhantes. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Deus cumpriu a sua palavra. Em 2020, 2 países vizinhos foram surrados por gafanhotos, nuvens de gafanhotos, Uruguai e Argentina. Uruguai lá pelo mês de agosto e Argentina no mês 10 e 11, em 2020. O Brasil ficou aterrorizado, porque são países que fazem fronteiras. Lembram disso? Estávamos na pandemia e não sabia se ia amanhecer vivo, não sabia o que podia fazer. Quem lembra de tudo que nós passamos em 2019, final de 2019 e 2020? Ia no mercado, eu me lembro muito claramente disso. Chegava do mercado, a roupa nem entrava em casa. Tinha um quintal, tirava tudo ali, né? Neísa já falava, pode tomar banho aí fora. E era uma preocupação. E era terrível, porque nós não conhecíamos aquilo. Não sabíamos como lidar com tudo aquilo. E no auge da pandemia, então, os meios de comunicação começaram a nos informar que os gafanhotos estavam devorando as plantações dos países que fazem fronteira conosco. E o sul do país ficou aterrorizado, porque a grande parte da agricultura ou do agro está no sul do país, que faz fronteiras com esses países. E aí o temor era que esses bandos, essas nuvens de gafanhotos, que estavam a 150 quilômetros do território nacional, também invadissem a nossa agricultura. Que situação nós íamos viver? Fronteiras fechadas, importação e exportação parados. Mercados já começavam a ter defasagem nos produtos. E agora o risco dos gafanhotos destruírem toda a agricultura nacional. É algo muito sério. A humanidade depende da agricultura. A mesa que nós colocamos para a nossa alimentação depende da agricultura. Precisamos do fruto, ou para o consumo direto, ou para o suco.
O Egito vivia essa realidade muito mais profunda do que nós vivemos. Nós vivemos uma era do fast food. Se não tiver hortaliça no seu quintal, você vai ligar e vai pedir um lanche. Não é isso que acontece? Uma pizza. Ou algo pré-pronto que você vai tirar do seu congelador e lançar direto no micro-ondas e o prato está delicioso e cheiroso. Na época do Egito não tinha nada disso. Deus estava consumindo o que eles tinham para comer, não tinha mais opção. O mesmo Deus que proveu a abundância de haveres durante 7 anos de escassez, agora era o Deus que estava tirando tudo o que o Egito possuía. Esse é o juízo divino. Caminhando para o final, veja o que acontece. Versículo 15, versículo 16. Então se apressou o faraó e chamou a Moisés e a Arão e disse a eles: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Peço agora, me perdoeis, perdoe o meu pecado, ainda mais essa vez, e ore ao seu Deus, e tire de sobre mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o reino do Egito. Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Como que Deus faz tudo de forma maravilhosamente organizada? Se você ler o versículo 13, você vai ver que Deus mandou um vento oriental. E esse vento oriental, durante o dia e a noite, levou os gafanhotos para todo o território do Egito. Agora você lê o versículo 19, Deus manda outro vento. Que vento? Ocidental. É o governo de Deus de todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Ele está no controle de todos os lados do universo. Ele levanta do ocidente, levanta do oriente, levanta do mar, do deserto, do rio, das montanhas. Isso revela que ele controla tudo. Tudo foi criado por ele. É ele que controla todas as coisas. É como que eu vou levantar a minha altivez diante de um Deus tão poderoso? Como que eu vou questionar um Deus que opera grandes maravilhas e de forma tão perfeita tem feito as suas ações na história de toda a humanidade? O capítulo 9 de Jó tem uma leitura maravilhosa e eu vou fazê-la nesse momento. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que é assim, porque como se justificaria o homem diante de Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderás responder. Ele é sábio de coração, ele é poderoso em soberania. Quem se endureceu contra ele e teve paz? É ele quem remove as montanhas, sem que saibam. É ele quem transtorna tudo no seu furor. É ele que sacode a terra do seu lugar
e as suas colunas, as sustentações da terra, estremecem na sua presença. É Ele que fala ao sol e ele não nasce. É Ele quem sela e quem orienta a direção das estrelas. É Ele que sozinho estendeu os céus como uma cortina e anda nos altos dos mares. Ele fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Sim, é este Deus que faz grandes e inescrutáveis coisas. E as suas maravilhas não podem ser contadas. Que coisa maravilhosa! Jó chega e compreende que ninguém que tenha resistido a Deus consegue ter paz no coração. Não tem como resisti-lo. Não tem como brigar com Ele. Não tem como rebelar contra Ele. Não tem como negar a sua soberania, o seu cuidado, a sua majestade, o seu controle total sobre todas as coisas. O profeta Isaías, no capítulo 45, diz o seguinte: ai daquele que contende com aquele que o formou, porque este não passa de um caco entre os cacos que são espalhados pelo chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: o oleiro não tem boas mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você me gerou? Ou a sua mãe: por que me deste a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou: eu sou o grande e todo-poderoso Deus. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que Faraó teve que ver em cada praga o poder soberano dele. As aplicações desse texto da oitava praga são bem claras para as nossas vidas. Primeiramente, nós aprendemos com esse texto sagrado que a grandeza de Deus sempre vai revelar os seus propósitos. De uma forma mais clara, Deus tem um propósito para todas as coisas. E ninguém pode frustrar os seus propósitos. Ele vai mover o mundo, ele vai mover o mar, ele vai mover as montanhas, ele vai fazer o que ele quer para que o seu plano seja realizado. Segunda aplicação para as nossas vidas, não há outra forma mais coerente para nos apresentar diante dele, senão humilhados diante da sua grandeza. Eu não posso falar com ele cheio de orgulho, cheio de altivez. O Salmo 131 é maravilhoso, salmo de romagem, salmo de Davi. O salmista diz o seguinte: Senhor, tu conheces o meu coração e sabe que ele é humilde na tua presença. E sabes que o meu olhar não é altivo e não estou à procura de coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz sossegar a minha alma. Assim como uma criança que acabou de mamar se sossega nos braços da mãe, a minha alma sossega na tua presença. Versículo 3. Espera Israel pelo Senhor, desde agora e para sempre. Isso é maravilhoso. Que Deus poderoso que nós servimos. Mas nós não podemos nos apresentar diante dele, questionando o seu poder, questionando as suas ações, duvidando da sua misericórdia, do seu agir, de forma alguma.
nós nos apresentamos diante dele curvados, reconhecendo que somos totalmente dependentes da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. E terceira aplicação para as nossas vidas nos dias atuais. Deus governa também os momentos difíceis das nossas vidas. Faraó não entendeu isso. Deus enviou a 8ª, 9ª, a 10ª praga, que foi terrível, liberou o povo marchou. Depois de um tempo, Faraó, tomado pelo ódio, enlouquecido, reuniu o exército e foi atrás do povo de Deus. Faraó não compreendeu. Mas nós, como servos, compreendemos que até mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos desafios, até mesmo no momento em que ao nosso redor tudo pareça estar perdido, como Abacuque faz a sua oração no capítulo 3. Ainda louvarei ao Deus da minha salvação. O Senhor governa todos os eventos, todas as realidades, todas as circunstâncias. Que Deus, em toda a sua grandeza, continue se revelando a nós. E que, como povo de Deus, como filhos e filhas de Deus, possamos entender que Ele é soberano na nossa história, soberano na humanidade e soberano sobre tudo o que existe. Romanos capítulo 9, versículos 20 e 21. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou, não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para honra e outro para desonra? Saia daqui sabendo que Deus é soberano. Toda a sua vontade será realizada. Ele levanta gafanhotos pelo vento do Oriente e dispersa os mesmos gafanhotos pelo vento do Ocidente. Porque Ele controla a história da humanidade. Ele controla a história das nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Convido os irmãos e irmãs a se levantarem. Oremos ao Senhor. Senhor de bondade, Criador dos céus e da terra, Senhor soberano sobre tudo e todos, que independe da humanidade para revelar o seu poder e a sua soberania. Tu és Deus, Tu és Senhor, e ainda assim se revela a pecadores como eu, mostrando todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção, mas revelando também o juízo do Senhor, mostrando para mim que não há como contender contra o Senhor, não há como resistir à sua santa, perfeita e agradável vontade. Resta a mim o prostrar-me diante os seus pés, reconhecer a minha fragilidade, o meu pecado, a minha pequenez e reconhecer a minha total dependência de Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Vimos a Tua história, ouvimos sobre a Tua história, sobre o caminhar do Senhor com o Teu povo na antiguidade, sobre o livramento, sobre o juízo do Senhor para os povos ímpios, pagãos, distante de Ti. E entendemos
que do Senhor vem tanto a bênção quanto o castigo. Vem a provisão quanto a escassez. A saúde quanto a enfermidade. Porque em tudo isso somos provados. Porém, como Paulo nos ensinou, em tudo isso somos mais que vencedores. Como mesmo Paulo nos ensina aos Filipenses, tudo podemos naquele que tem nos fortalecido. Obrigado, ó Pai. Que possamos aprender a nos aproximar de Ti, humilhados diante as Tuas poderosas mãos. Totalmente vazios de nós mesmos, das nossas convicções, dos nossos projetos humanos, das nossas forças, para que sejamos cheios da Tua presença, da Tua graça, da Tua sabedoria e do Teu fortalecimento. Essa é a nossa oração. E pedimos também para que nesse momento o Senhor nos leve aos nossos destinos, debaixo da mesma proteção que nos trouxeste para cá. Guarda-nos em Ti, para que vivamos para Ti. E se amanhã nos deres a leveza do dom da vida, que possamos viver para a glória do Seu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.